Mas a gente não é, pensei que era E o computador. serviço social para concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais um bloco. Nossa aula 3 da Lei 8.112/9. Gente, seguinte, no nosso bloco aqui de hoje, vamos tratar sobre o processo administrativo disciplinar. Você vê aqui que estamos falando do título 5 da lei do PAD, nesse processo administrativo disciplinar que nós chamamos de PAD. Ok. O artigo 143 diz assim, ó. A autoridade que tiver ciência de regularidade do serviço, aí não se interessa para passar em nada, arrumar uma coisa, um emprego. Obrigada, pessoal. Valoriza e joga fora. Obrigada a promover a sua apuração imediata. Ela tem que promover a apuração, gente, imediatamente. Não existe, preste atenção, não existe discricionariedade por parte da autoridade em instaurar ou não instaurar o processo, de forma alguma. Quando a autoridade toma conhecimento de uma irregularidade, ela é obrigada a instaurar o processo administrativo, averiguar e apurar o que aconteceu. Mesmo que lá na frente descubra que a pessoa é inocente, não importa, mas tem que averiguar, tá? Então é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Existem essas duas formas. Vou tratar já com você sobre elas. Assegurada ao acusado ampla defesa. O acusado ele tem o direito ao contraditório e ampla defesa. Ele tem o direito de se defender. Tudo bem? Beleza? Gente, preste atenção. Durante esse título aqui, que vamos falar sobre o processo administrativo disciplinar, existem vários prazos, tá? Existe o prazo de duração do processo, existe o prazo para defesa, existe o prazo que a autoridade administrativa ela tem para emanar seus atos, para expedir seus atos. Porém, os prazos que estão previstos aqui na lei, pessoal, são prazos impróprios. Como assim, professor? São prazos, pessoal, que se por acaso a autoridade não cumprir, ela não vai trazer nulidade ao processo, embora há a possibilidade dela ser responsabilizada. Por exemplo, a gente vai ver que a autoridade administrativa ela tem 20 dias para promover o julgamento do processo. 20 dias. É um prazo orientador. Se passar 20 dias e ela não promover o julgamento, quer dizer que o processo é nulo? Não. Ela pode julgar depois, mas ela vai ter essa conduta apurada. Porque ela demorou mais do que 20 dias. Ela tem que julgar até em 20. Se demorar mais, o processo não vai ser nulo. O processo continua. Espera ela tomar a decisão. Mas aí depois a gente averigua a conduta da autoridade, porque ela demorou tanto. Tudo bem? Então, prazo impróprio é isso. Se o prazo for descumprido pela autoridade administrativa que conduz o processo, ou pela comissão que conduz o processo não ficará sob nulidade. Beleza? Tranquilo? O artigo 144, pessoal, diz para a gente que as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração. Sim. Significa que, olha, se você tem qualquer pessoa, seja servidor, seja um cidadão, seja um particular, se qualquer pessoa tem conhecimento de algum tipo de irregularidade que foi praticada na administração pública, essa pessoa vai lá e denuncia. Tem que denunciar. Essas denúncias elas serão objeto de apuração, mas tem uma condição. Desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Aqui é um ponto até, digamos, delicado, tá, gente? Por quê? A lei estabelece que
cara, quando vai fazer uma denúncia, quando vai promover uma denúncia de um servidor, ele tem que se identificar e dizer o seu endereço. Gente, isso com toda certeza, isso coíbe muitas pessoas de oferecerem denúncia. Porque, veja, quando eu vou oferecer uma denúncia, na maioria das vezes eu não quero me identificar, porque eu tenho medo de sofrer represária, tenho medo de ser ameaçado, tenho medo de sofrer algum tipo de consequência negativa. Então, quando a lei diz assim, tem que identificar e tem que dizer ainda o endereço, aí o cara já fica meio receoso. Já coíbe esse indivíduo de fazer a denúncia, tá? Então, é um ponto que eu vou trazer a jurisprudência do STJ para você. E ele vai dizer, além da identificação do endereço do denunciante, tem que ser formulada, essa denúncia vai ser formulada por escrito, confirmada a autenticidade. Denúncia escrita, tá? Sobre essa questão de denúncia, tem que se identificar, tem que colocar um endereço, o STJ diz, peraí, calma, não, também não é assim, né? Vamos averiguar isso daí. E aí o STJ editou a súmula 611. Através da súmula 611, o STJ diz, olha, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima, em face do poder dever de autotutela imposto à administração. A administração pública tem um dever de autotutela, tem um dever de promover seus próprios atos. Então, se houver denúncia anônima, ela tem que apurar. Porém, gente, preste atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Seguinte. Suponhamos que houve uma denúncia anônima. Vou colocar assim, ó. Denúncia anônima. Beleza, uma denúncia anônima. Quando alguém promove a denúncia anônima, a administração não pode, de pronto, através da denúncia anônima, imediatamente instaurar um PAD, não, tá? Ela não pode, já teve uma denúncia anônima, vou instaurar um PAD para investigar. Não, o que é que ela tem que fazer? Houve a denúncia anônima, sim. Então ela pega a denúncia anônima e ela vai fazer uma investigação preliminar ou uma sindicância investigatória, tá? Então ela pega a denúncia anônima e vai fazer uma investigação ou uma sindicância. Essa investigação ou sindicância tem como objetivo, pessoal, justamente investigar, fazer uma investigação preliminar para saber, pessoal, se essa denúncia tem fundamento. Porque pode ser o caso, pessoal, dessa denúncia ser totalmente descabida. Uma denúncia descabida, sem pé nem cabeça. A denúncia foi descabida. E aí? Olha, eu não posso instaurar um PAD com base na denúncia descabida. Já que é uma denúncia anônima, isso traz uma vantagem, que é a possibilidade de várias pessoas poderem fazerem a denúncia sem ficar com medo, mas também tem uma desvantagem, né? Que é a possibilidade de pessoas fazerem denúncias falsas. Então, eu não posso pegar uma denúncia anônima e já instaurar um PAD, convocar o servidor para se defender. Não. O que é que eu faço? Teve uma denúncia anônima? Teve. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma investigação preliminar ou uma sindicância. Através dessa investigação preliminar ou sindicância, a gente não é um procedimento administrativo ainda. A gente vai investigar. Vamos investigar para saber se tem fundamento. A denúncia é que o servidor está levando material da repartição para casa dele. Beleza, vamos caladinho aqui, ó. Vamos ver se esse servidor está mesmo. Vamos ver se a gente consegue pegar no flagra desse servidor fazendo isso. Vamos ver se a gente encontra algum tipo de fundamento da falta do material. Vamos ver se a gente consegue, né, na investigação preliminar, ter algum fundamento disso. Se a gente, na investigação, conseguir algum tipo de pista nesse sentido, aí sim a gente vai ter base para instaurar um processo administrativo disciplinar. É isso que ele diz aqui, ó.
desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância. Aí é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima. Tranquilo, beleza? Maravilha. Voltando para o parágrafo único do artigo 144, quando ele diz que quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Gente, se for feita uma denúncia, e essa denúncia não é nem infração disciplinar e nem ilícito penal. Por exemplo, eu estou trabalhando e entrou um servidor lá na repartição sem me dar bom dia. Isso é um absurdo. Como é que o cara entrou sem me dar bom dia? Eu não estou satisfeito. Não estou feliz com essa atitude dele. Eu vou denunciar. Eu vou levar até o conhecimento da autoridade competente, porque ele não me deu bom dia. Gente, beleza, levei a denúncia para lá. Esse fato dele não dar bom dia, isso corresponde a um ilícito administrativo? Não. Isso corresponde a um ilícito penal? Não. Então vai ser arquivado, pô. E recebo a denúncia, averigo, não dá bom dia. Vamos ver na lei. Na lei tem dizendo assim, não cumprimentar com bom dia é infração? Não. No Código Penal tem dizendo, é crime não dar bom dia ao colega de repartição. Tem isso? Não. Então, paciência, vai ser arquivado. Compreendeu? Beleza? Show de bola. Sobre a sindicância, vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá? Existem 3 tipos de procedimentos, pessoal, que já vou colocar as principais diferenças para vocês. Mas nós temos, além do PAD, nós temos a sindicância e o PAD sumário, tá? Vou começar pela sindicância. A sindicância, gente, é um procedimento mais célere do que o PAD. A sindicância é um procedimento mais célere, mais ágil, mais simplificado do que o PAD. É mais simples do que o PAD, tá bom? Então, essa sindicância, ela dura, segundo a lei, 30 dias. Ela vai durar 30 dias, prorrogável por mais 30. 30 dias, pode prorrogar mediante justificativa por mais 30 dias. Essa sindicância, quando ela é instaurada, ela vai fazer uma investigação preliminar. Se na investigação preliminar, gente, não for detectado nada, nenhum tipo de indício, se não for detectado nenhum tipo de indício de que houve a infração praticada pelo servidor, ou que foi aquele servidor que praticou a infração, essa sindicância será arquivada. Existe a possibilidade, inclusive, gente, de, se houver indícios suficientes, a sindicância ela pode se transformar em uma sindicância, que pune, que aplica penalidade. Por esse motivo, essa sindicância, se ela vê que há indícios suficientes para penar o servidor e que a penalidade seria uma penalidade baixa, ela pode convocar o servidor para se defender e, através da própria sindicância, a administração pública aplicar penalidade. Isso pode acontecer. A administração aplicar penalidade através da própria sindicância. E aí, gente, quando a administração pública aplica a penalidade através da própria sindicância, isso acontece apenas quando a penalidade for de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Se for suspensão maior que 30 dias ou demissão, não dá para aplicar através da sindicância. Se ao final da sindicância conclui-se que a penalidade é mais grave do que suspensão que 30 dias, que é uma penalidade maior que 30 dias ou de demissão, aí o que é que vai acontecer? Aí, no caso, a autoridade não vai continuar com a sindicância, ela não vai aplicar a penalidade pela sindicância e ela vai ter que instaurar um PAD.
Então, o resultado da sindicância será a instauração do PAD. E, através do PAD, ela aplica a penalidade mais grave. Então, a sindicância resulta no arquivamento, na aplicação da advertência ou suspensão menor que 30 dias, ou na instauração do PAD para aplicação de penalidade maior. Tranquilo, gente? Beleza? Portanto, gente, como a gente está vendo aqui, ó, que existe sindicância que arquiva, que aplica penalidade, e a outra que vai instaurar um PAD ainda, a doutrina, ela divide a sindicância em dois tipos, tá? Existe a sindicância investigativa e a punitiva. Sindicância investigativa e punitiva. Qual é a diferença, professor? Ora, na sindicância investigativa, o nome já fala. É aquela sindicância, pessoal, que vai resultar no arquivamento, ou na instauração do PAD. Ou seja, a sindicância investigativa é aquela que apenas investiga. É aquela que vai apenas investigar a conduta do servidor, mas ela não aplica a penalidade. Ela investiga, se não houver indício, ela já arquiva, se houver indício de penalidade grave, ela já instaura o PAD. Agora, a sindicância punitiva é aquela que tem possibilidade de aplicar a penalidade. E a sindicância punitiva é aquela que aplica a advertência, que a gente conversou, a advertência ou suspensão de até 30 dias. Beleza? Esta é a diferença. Pergunto, e o contraditório e ampla defesa? Nas sindicâncias investigativas na punitiva, é necessário, é obrigatório que haja garantia do contraditório e da ampla defesa? Gente, depende. Na sindicância punitiva, sim, porque veja, na sindicância punitiva eu estou aplicando penalidade no servidor. E não é possível aplicar penalidade em qualquer pessoa sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa é uma garantia constitucional, que quando a administração vai restringir um direito ou vai aplicar penalidade em qualquer pessoa, servidora ou particular, ela precisa garantir o contraditório e a ampla defesa. Já, então, aqui na punitiva, precisa sim, tá? Precisa sim. Mas na investigativa não, gente. Porque na sindicância investigativa, eu não aplico penalidade ao servidor. Na sindicância investigativa, é um procedimento administrativo de investigação, de apuração de irregularidades. Eu não aplico nenhuma penalidade aqui. Logo, não preciso conferir o contraditório e a ampla defesa. Combinado, gente? Beleza? São as principais informações acerca da sindicância. Aí nós temos aqui o PAD sumário, o processo administrativo disciplinar sumário. É um procedimento ainda mais célere, mas ele só serve para algumas penalidades. Quais são elas? Vamos lá. O artigo 133 diz assim, ó, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará o servidor. Vejam, pessoal, quando a administração identifica que um servidor está acumulando cargos públicos de modo ilícito, de modo ilegal, ele, primeiro, antes de qualquer coisa, não vou aplicar penalidade, está acumulando, calma. Verificou que está acumulando ilicitamente? Sim. O que é que eu faço? Amigão, vem cá. Como é que fica esse servidor? Amigão, vem cá.
Seguinte, cara, eu tô vendo aqui que tu tá com dois cargos aqui, ó. Bicho, tu não sabia não, velho? Pode não, viu? Pode não, cara. Dois cargos, pode não. Eita, eu não sabia. Pois é, cara, não pode. Então é o seguinte, escolhe um. Escolhe o mais antigo ou mais novo, você escolhe. Escolha um e o outro você vai ser exonerado do outro. Demitido do outro, tá? Então escolha um que você vai ficar com ele. Então, ele vai ser notificado por intermédio da chefia imediata para apresentar uma opção no prazo improrrogável de 10 dias. Dentro do prazo de 10 dias, ele vai apresentar uma opção, contados da data da ciência. E, na hipótese de omissão, aí a autoridade adota um procedimento sumário para apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Então, veja. Primeiro, notifica o servidor, dentro de 10 dias ele escolhe o cargo dele e o outro ele perde. Tudo certo, assim é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas se eu notifico o servidor, dentro de 10 dias ele não apresenta a opção, aí a autoridade começará um procedimento disciplinar sumário para apurar o caso e demiti-lo, tá? E aí, pessoal, esse procedimento sumário, ele vai se desenvolver nas seguintes fases. Quais serão as fases desse procedimento sumário? Ele vai ter uma fase de instauração. A instauração, gente, é a autoridade competente, ela vai publicar em meio oficial o início do processo. Eu instauro o processo com a publicação do ato que constitui a comissão, composta por 2 servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e materialidade da transgressão. Pessoal, a autoridade, ela publica no Diário Oficial ao início do processo, e nessa publicação ela já diz, olha, estamos diante de um procedimento sumário, esse procedimento sumário será conduzido por uma comissão. A comissão, gente, que vai instruir o processo, que vai fazer a instrução do processo. Essa comissão composta por 2 servidores estáveis, tá? É uma comissão, inclusive, menor do que a comissão do PAD, que eu vou ver com você. Então, ó, vai nomear uma comissão, essa publicação do Diário Oficial nomeia uma comissão com 2 servidores estáveis, e aí, nesse mesmo ato de publicação, além de nomear a comissão, a gente vai indicar a autoria e a materialidade, ou seja, vou indicar que José está sendo processado por ter uma acumulação ilegal de cargos públicos. Tranquilo, beleza? E explica isso no ato. Show de bola. Além da instauração, o segundo passo é a instrução sumária. A instrução sumária compreende a indiciação, é quando eu vou indiciar o servidor convocado. Compreende a defesa. A defesa é justamente o prazo que o servidor tem para se defender. E o relatório. O relatório, pessoal, é a conclusão da comissão, tá? A comissão, no final dessa instrução sumária, a comissão ela vai redigir um relatório com um resumo de tudo que aconteceu ali naquele processo para mandar para a autoridade. Então acontece assim, ó, eu tenho uma autoridade que institui o processo, que instaura o processo, essa autoridade passa o trabalho para a comissão faz a instrução sumária, ao final da instrução ela emite um relatório conclusivo para voltar para essa autoridade aqui, ó, competente, para essa autoridade proceder o seu julgamento. Tranquilo, beleza? Show de bola. Gente, alguns pontos importantes para a gente conversar. Primeiro ponto, o prazo. Veja, na sindicância, nós vimos que a sindicância dura 30 dias prorrogáveis por mais 30.
Este PAD ele ainda é mais curto. Ele dura 30 dias, prorrogável por mais 15, e não por mais 30. 30 dias, prorrogável por mais 15. Beleza? Para fechar esse PAD sumário, além da situação de acumulação ilegal de cargos, eu também posso utilizar o PAD sumário para apuração de abandono de cargo. Abandono de cargo, também se usa PAD sumário. E para a situação de inassiduidade habitual. Inassiduidade habitual. Para esses dois casos, eu posso utilizar a figura, para esses 3 casos, na verdade, né? Acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo, inassiduidade habitual. Para os 3, eu posso utilizar um procedimento sumário de instauração, instrução sumária e julgamento. Prazo mais curto, no máximo 30 dias, prorrogável por mais 15. Fechou, meu amigo, minha amiga, tudo certo? Maravilha, vem para cá, comissão do PAD. Gente, o que eu vou falar aqui para frente não é mais sobre o PAD sumário, tá? O que eu vou falar é sobre o PAD comum. Esse PAD que é o procedimento administrativo disciplinar, o mais complexo, tá certo? Você viu na tela anterior que no PAD sumário a comissão é composta por 2 servidores estáveis apenas. É um PAD mais célere, mais simples. No PAD comum não. No PAD comum, gente, o artigo 149 diz que o processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores e os 3 têm que ser estáveis. Eles são designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 43. E vejam só, gente, a autoridade competente, ela quando publicar o ato, aqui não é o PAD sumário, mas o procedimento de instauração do processo é o mesmo. A autoridade instaura o processo e quando ela instaurar o processo, ela já nomeia a comissão composta por 3 servidores estáveis. Gente, e a autoridade, quando nomear, preste atenção, ela nomeia os 3 servidores e deve indicar dentre esses 3 o presidente. Então, eu tenho a comissão. Nessa comissão, eu terei 3 servidores, tá? 3 servidores. Desses 3, pessoal, eu preciso que um deles seja o presidente da comissão. Esse presidente, gente, além de ser estável como todos os demais devem ser, mas esse presidente ele tem que ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível do indiciado. Então, suponhamos, o indiciado ele é um analista do Seguro Social, do INSS, cargo de nível superior. O presidente da comissão não pode ser um técnico, amigo. Não pode ser de cargo inferior. Ou até pode, se ele tiver um nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Então, o presidente da comissão, ele tem que ter, ou vai ser o cargo de mesmo nível de nível superior do indiciado, ou, se for um cargo inferior, ele precisará ter o mesmo nível de escolaridade ou nível de escolaridade superior ao do indiciado, tá? Ou um ou outro. Tranquilo, beleza? Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário o servidor designado pelo presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Gente, cuidado com isso daqui, que isso pode cair como pegadinha de prova. Vejam só.
O presidente da comissão, ele tem que ser necessariamente um membro da comissão. Mas o secretário não precisa ser um membro. O secretário pode ser um membro, então pode ser, por exemplo, essa pessoa aqui, ó, mas pode ser uma pessoa de fora. O secretário da comissão pode ser um de fora, não tem problema. O presidente tem que ser um membro. O secretário não precisa, pode ser um membro ou não. Tá? Ok. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Então, o indiciado, ele, quando vai ser processado, não pode fazer parte dessa comissão aqui nenhum parente até o 3º grau desse acusado, tá, gente? Por motivos óbvios, né, gente? Para que haja manutenção da imparcialidade do julgamento. Então, se eu tenho um indiciado e tem um parente do indiciado que é do órgão, que geralmente ele participa das comissões, ele deve se declarar suspeito, impedido de participar. Não vai participar dessa comissão. Beleza? Não pode. Impedimento legal. Artigo 150. Artigo 150 diz assim, ó. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. Sim, gente. Vejam, pessoal, a comissão, ela conduz o processo. Então, a comissão deve atuar com imparcialidade. Ela não pode ser afetada por nenhum tipo de vinculação política, nenhum tipo de vontade externa. Tem que atuar com imparcialidade, com independência. E é assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Tem que ter sigilo. Os atos, as atividades da comissão devem ser respeitados esse sigilo, né, gente? Por quê, professor? Vejam, pessoal, embora a regra seja publicidade, mas eu estou falando de investigação. Eu não posso, um membro da comissão não pode sair por aí divulgando como é e qual é a linha de investigação que a comissão está adotando. Eu estou falando de investigação. Os atos de investigação são sigilosos para que ela não possa ser prejudicada. Também, beleza? Artigo 152, parágrafo 1º diz que, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. Portanto, hein, gente, vejam só. Os membros da comissão do PAD são servidores públicos. E o trabalho deles não é a comissão daquele PAD. Bom, o servidor, por exemplo, o servidor ele tem as suas atividades. O cara é assistente social, você é assistente social de um órgão. E aí você, como assistente social do órgão, você tem todas as atribuições do cargo de assistente social. Aí, de repente, você é nomeada para uma comissão de um PAD. Quando você é nomeada para a comissão do PAD, e como é que vai fazer? Tu tem as suas atribuições do cargo, mas ao mesmo tempo tu tem que estar lá na comissão do PAD, trabalhando no processo de um servidor. Isso pode acontecer. Aí, nesse caso, a lei diz, olha, a comissão vai dedicar tempo integral aos trabalhos, quando for necessário. Então, você vai deixar, naquele momento, de fazer as atribuições originárias do seu cargo e vai dedicar o tempo para a comissão. Vai dedicar o tempo para os trabalhos da comissão. E você fica dispensada, quando necessário, do ponto até o relatório final. Como assim, professor?
Ora, tu não vai precisar ficar batendo ponto lá no órgão, no teu setor, porque tu vai estar dedicando tempo integral à comissão. Então tem dia que tu nem vai para o setor, tu vai ter que sair para participar de uma perícia, de uma atividade externa, de uma investigação externa. Então não precisa bater ponto. Enquanto estiver participando de uma comissão, você pode ser dispensado do ponto, tá? Bater ponto para entrada e saída. Pode ficar dispensado. Até o término do trabalho da comissão. A comissão termina de trabalhar no relatório, tá, gente? No relatório, a comissão termina de trabalhar. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em ata, que deverão detalhar as deliberações adotadas. Sim, gente, a gente registra na ata. A ata é o documento que vai trazer tudo o que foi decidido na reunião da comissão. Então, estamos aqui, os 3 membros da comissão, conversando, reunidos, e essa reunião está alguém, secretário, geralmente o secretário está lá, ó, registrando tudo em ata, tá bom? E as decisões que são adotadas na reunião. Vamos fazer a questão, pessoal? Questão número 12 diz assim, ó. O nosso amigo Vicente é um servidor público federal estável e praticou conduta que corresponde a crime. Então, veja, ele é um servidor estável, praticou conduta que corresponde a crime na forma da legislação penal e se enquadra como falta funcional grave, passível Agora de... tem 3 horas, mulher. Fala. Ao tomar conhecimento de tal situação, a administração determinou a instauração de um PAD Mas, ó, com designação daqui a da pouco eu vou tomar comissão banho. processante, terminar essa aula composta bem, de que não tem mais 3 outra, eu vou tomar servidores, banho. Vou fazer consolar para ocupantes de 5 cargos e olha lá. efetivos, sendo certo que um deles, Alípio, ainda não alcançou a estabilidade. Eu comprei às 5h30, que eu vou comprar essas coisas. Temos um É para problema. 5 horas. A comissão do PAD, composta por 3 membros estáveis, veja aqui novamente, o processo Ali não será tem, mulher, conduzido as por cores, tem que comprar lá comissão embaixo. composta por 3 servidores estáveis. Quando a gente diz 3 servidores estáveis, quer dizer que são servidores efetivos varia, que sem já de noite, alcançaram a estabilidade. Poxa, deixando era 2 horas. Devem ser estáveis, pessoal, estáveis. Então, Alípio não alcançou estabilidade. Já encontrei aqui praticamente... Não é causa de escola não, porque na hora de comprar tardezinha, na hora de comprar Temos que nada. encontrar alternativa que diz que a comissão está ilegal porque ele tem um servidor não estável. Ok? Então, beleza. Ele foi processado na esfera administrativa. Mas, paralelamente, o juízo criminal competente recebeu denúncia em desfavor de Vicente, em razão dos mesmos fatos. Aquela ideia da responsabilidade que a gente falou em blocos anteriores. Esse camarada, ele vai sofrer processos em instâncias distintas. Ele sofrendo processo disciplinar administrativo, ele pode sofrer um processo criminal? A resposta é que sim, pode. Porque as instâncias são independentes. É longe de noite. Isso pode ocorrer concomitantemente e paralelamente. Vamos lá, letra A. Considerando os dados apresentados, Vicente procurou você como advogado para esclarecer dúvidas a respeito da situação. Assinala a opção que apresenta a orientação jurídica correta, letra A. O processo administrativo disciplinar em face de Vicente não poderia ser instaurado, na medida em que sua responsabilização deve se restringir à esfera criminal. Aí não, né, gente? A gente conversou que não se restringe à esfera criminal. Vai para criminal, administrativo e civil. O servidor responde nas 3 instâncias, tá bom? Beleza? De maneira independente. Então,
Então dizer que não poderia está errado, dizer que se restringe está errado. Letra B. A nomeação de Alípio para compor a comissão processante do processo não é válida. Perfeito. Alípio tem que alcançar estabilidade, amigão. Letra C. O recebimento da denúncia em desfavor de Vicente suspende a apuração levada a efeito no PAD de forma alguma. O recebimento da denúncia na esfera criminal, isso não vai alterar em nada o prosseguimento do processo administrativo. Não altera. Então, não suspende não. Letra D. Eventual sentença absolutória na ação penal deverá repercutir em demissão de Vicente. E isso pode até acontecer, a gente já falou sobre. Aí o problema vem aqui, ele diz, pode repercutir na demissão de Vicente, ainda que fundada na ausência de provas. Aí não, gente. A sentença que absolve, a sentença criminal que absolve o servidor Vicente, ela só iria repercutir na demissão administrativa se a sentença absolutória fosse por negativa de autoria ou inexistência dos fatos, né? É negativa de autoria ou de materialidade. Mas por ausência de provas, não repercute não, tá bom? Então, o erro da letra D é esse. Tranquilo, beleza? Vamos para a questão de número 13. Diz assim: em relação às sindicâncias em matéria disciplinar, assinala a opção correta. Letra A fala que, em regra, a fim de afastar qualquer dúvida sobre a ocorrência de ilícito, deve-se instaurar um PAD, mesmo que a comissão de sindicância opine por arquivamento dos autos. Não, gente. Se a sindicância optou pelo arquivamento dos autos, acabou. Não vai se instaurar um PAD, não. Só se instaura o PAD se a sindicância entender que deve ser aplicada a penalidade grave. Se não, se arquiva. Então, está errado aqui. Letra B. A comissão do PAD deve ser a mesma da sindicância. Não. A sindicância tem uma comissão que, inclusive é uma comissão própria da sindicância. O PAD tem a comissão própria, tá? Não necessariamente vai ser a mesma comissão, não, tá? Não é a mesma comissão. Letra C. Dado o seu caráter preliminar, as sindicâncias devem ser sigilosas. Não, gente, a sindicância é pública, tá? A sindicância é pública, o sigilo é exceção. Veja, o sigilo, só as reuniões da comissão são sigilosas, mas a sindicância inteira sigilosa não, calma. Sindicância toda não. Agora, alguns atos de investigação da sindicância, ok, podem ser sigilosos, tá? Então, tá errado. Letra D. A sindicância pode ser o procedimento adequado quando não houver uma prova suficiente de ilícito administrativo disciplinar. Esse é o gabarito. Sim, gente. De fato, pessoal, quando a administração não tem prova ou indício suficiente da prática daquela licitude, ela pode instaurar uma sindicância, porque lembra que eu te falei? A sindicância pode ser investigativa. Ela com o objetivo de investigar para apurar provas suficientes ou indícios suficientes para daí instaurar um PAD. Tá certo? Certa a letra D. E letra E. Uma vez arquivada, a sindicância pode ser reaberta a qualquer momento, mesmo sem justa causa ou novos elementos, bastando para tanto decisão da autoridade competente. Não, gente. Gente, reabrir uma sindicância seria um processo de revisão, tá? A revisão, gente, ela para ser feita tem que ter um fato novo. Vou até falar com você sobre revisão mais na frente. Mas para que seja feita uma revisão, tem que ter um fato novo que justifique que a revisão seja feita.
Então, pode ser reaberta a qualquer momento, mesmo sem justa causa ou novos elementos. Errado. Errado. Tranquilo, beleza? Vamos finalizar esse bloco por aqui. No próximo bloco, a gente continua falando sobre processo administrativo disciplinar. E aí, você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade à nossa aula da Lei 8.112, chegando à parte final, gente. A nossa terceira aula do nosso curso da Lei 8.112. Vem cá. Pessoal, vamos tratar agora sobre as etapas do PAD, tá? Estou falando aqui do processo administrativo disciplinar. E aí, gente, é o seguinte. Nessas etapas do PAD, o que é que eu vou ter inicialmente? Olha, eu posso ter a sindicância. Antes da instauração do PAD, nós poderemos ter a sindicância, né? Essa sindicância que visa investigativa. Pode acontecer. A sindicância dura 30 dias, prorrogável por mais 30. Mas cuidado, a sindicância ela é opcional. Não é necessariamente, não é toda vez que vai ter uma sindicância. Ok. Tendo a sindicância ou não, nós teremos posteriormente a instauração do PAD, instaurar o processo administrativo disciplinar. E eu já quero te falar, pessoal, o seguinte. No início do PAD, no início do procedimento administrativo disciplinar, a administração pública ela pode determinar uma medida cautelar. O que é medida cautelar, professor? Medida cautelar é uma medida que visa assegurar o resultado útil do processo. É uma medida que visa resguardar o objeto processual. Essa medida cautelar é o afastamento do servidor. Gente, seguinte. Qual é a lógica? Começou o processo. Tem alguns casos que manter esse servidor trabalhando enquanto ele está respondendo ao processo, isso pode prejudicar o andamento do processo. Isso pode prejudicar porque ele pode ocultar provas, ele pode induzir testemunhas, ele pode causar embaraços aos atos processuais. Por esse motivo, a administração pode, ela tem essa prerrogativa, ela pode determinar o afastamento do servidor. Durante o afastamento, gente, esse servidor ele continua recebendo sua remuneração normalmente e esse afastamento ele dura 60 dias, prorrogável por mais 60. Combinado? Então são 60 dias prorrogáveis por mais 60 que dura esse afastamento. E o processo como um todo dura quanto tempo? Segundo a lei, gente, o processo administrativo disciplinar, ele dura 60 dias, prorrogável por mais 60, e ao final do trabalho da comissão, nós teremos 20 dias para a autoridade julgar. Então, é 60 dias, prorrogáveis por mais 60, é o prazo para que a comissão possa trabalhar. Ao final desse prazo, a comissão emite um relatório para a autoridade competente e a autoridade competente vai ter 20 dias para proferir o julgamento com base no relatório. Tudo bem? Beleza? E o processo acontece dessa forma. Veja, o PAD, o processo administrativo disciplinar, ele é composto pela instauração, pelo inquérito e pelo julgamento. Veja que é diferente do PAD sumário que a gente viu lá atrás. No sumário, eu não tenho inquérito administrativo, eu tenho apenas uma instrução sumária. Eu tenho apenas uma instrução sumária, não é um inquérito mais completo. É uma instrução sumária que tem apenas iniciação, defesa, relatório. Aqui, dentro do inquérito, eu tenho uma instrução, que é o momento onde vai colher provas, depois eu tenho defesa. Mas enfim, vamos lá. Primeiro eu começo com a instauração.
A instauração ela acontece com o ato que constitui a comissão. A instauração é publicada em meio oficial. A instauração acontece com a publicação do ato em meio oficial, em regra, Diário Oficial da União. Publica nesse Diário Oficial quem são os 3 membros da comissão, membros estáveis, tá? Devem ser já membros estáveis. Já diz quem é o presidente desses 3, já diz que é um secretário, se é um dos 3 ou se é uma pessoa de fora. Coloca tudo bonitinho. A partir daí, da instauração, nós temos 60 dias, prorrogável por mais 60, em que a comissão trabalha. Então vejam, pessoal, a instauração, quem promove é a autoridade competente. Professor, quem é a autoridade competente? Gente, a autoridade competente para instaurar um processo administrativo disciplinar é a mesma autoridade que vai punir. Então, a autoridade competente são aquelas que a gente viu em blocos passados. Lembra que eu mostrei para você um esqueminha aqui e disse, olha, para a penalidade de, por exemplo, para a penalidade de demissão ou de cassação, quem vai aplicar é o presidente da República, é o presidente da Casa Legislativa. Lembra que falamos isso? Pronto, então, por exemplo, se é uma instauração de um padre para aplicar demissão em um servidor do Executivo Federal, quem deve instaurar é o presidente da República, porque ele é o competente para julgar. Ele instaura, beleza. Essa autoridade competente, depois que instaura, vai passar o trabalho para a comissão. A comissão que vai ser responsável pelo inquérito. Aí a comissão, gente, começa fazendo a instrução. Gente, a instrução são audiências, são perícias, são depoimentos, inquirições. A instrução é o momento onde a gente vai colher provas, onde a gente vai buscar colher todos os meios de prova possíveis. Terminada a instrução, eu pego todos aqueles atos que foram praticados e envio para o indiciado se defender. Aí nós temos o momento da defesa. Depois da defesa, depois que ele faz a defesa, a comissão analisa os autos, analisa a defesa e faz um relatório. Esse relatório, gente, ele tem que ser conclusivo. Como assim, professor? Nesse relatório, a comissão ela vai colocar um resumo de tudo o que aconteceu no processo. E, ao final, ela vai concluir pela absolvição ou condenação do agente. Então, ao final do inquérito, no relatório, a comissão tem que dar a opinião dela. Ela tem que dizer, entendemos que ele é inocente e por isso deve ser absolvido. Entendemos que não há prova suficiente para condenar. Ou entendemos que ele é culpado, as provas são essas, entendemos que ele é culpado e que cabe demissão. Entendemos que cabe uma suspensão de tantos dias, entendemos? E aí ela vai dizer, ela vai concluir. Depois que ela emite o relatório, o trabalho volta para a autoridade competente, a mesma autoridade que instaurou, tá? A autoridade instauradora, que é a autoridade competente, ela recebe o relatório da comissão e vai fazer o quê? Vai julgar. Professor, como é esse julgamento? Gente, esse julgamento, a rigor, como regra, ele deve seguir a opinião da comissão. A autoridade, como regra, tem até esse artigo aqui, mas eu já posso te adiantar. A autoridade, gente, quando ela recebe o relatório da comissão, via de regra, ela tem que julgar de acordo com o relatório. Então, se a comissão entendeu que ele deve ser demitido, a autoridade vai demitir.
Se a comissão entendeu que ele deve ser absolvido, a autoridade vai absolver. Ela está vinculada ao relatório. Professor, então a autoridade está subordinada à comissão? Não, não é bem subordinada. Mas ela está vinculada ao relatório. Existe possibilidade de ela decidir de maneira contrária à conclusão do relatório? Sim. A autoridade só vai decidir de modo contrário à conclusão do relatório quando ela verificar que a conclusão do relatório está contrária às provas dos autos. Suponhamos, pessoal, nos autos do processo tem provas contundentes de que o servidor tem que ser demitido. Aí, na conclusão, a comissão opta pela suspensão ou opta pela absolvição. Ou o contrário, nos autos não tem prova nenhuma que o servidor praticou o ilícito. Aí a comissão vai lá e demite ele e conclui no relatório que tem que demitir. Aí a autoridade, neste caso, em que a comissão conclui de maneira contrária às provas dos autos, aí a autoridade pode julgar de maneira contrária à comissão, de maneira contrária à conclusão do relatório. Beleza? Tranquilo? Show de bola, pessoal. Vamos analisar alguns pontos importantes aqui. A respeito do inquérito, né? O artigo 153 diz assim, ó. O inquérito administrativo, ele deve obedecer ao princípio do contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Isso é óbvio, gente. O inquérito tem a instrução, tem a defesa, então dentro do inquérito, o acusado ele utiliza todos os meios de defesa que estão à sua disposição. Tem que utilizar, tá? O artigo 55 diz que na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, como eu falei para vocês, especificamente na instrução. O inquérito tem instrução, defesa e relatório. Então, na instrução, ele vai colher depoimentos, acareações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova. Isso acontece no inquérito dentro da instrução, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Beleza? O artigo 158, ele vai dizer que o depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Quando a gente está falando de depoimento, pessoal, eu não posso levar um depoimento. Eu fui convocado para prestar um depoimento. Eu vou lá, levo um depoimento escrito. Não. Depoimento, gente, ele é um depoimento. Eu chego em uma audiência e presto um depoimento oral, tá? Me é feita pergunta, eu vou lá e respondo. Então, é prestado oralmente. Tudo que eu estou falando tem um servidor reduzindo a termo, ou seja, digitando tudo o que eu estou falando, registrando, né? Para ficar no processo. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Isso significa que, vamos lá, eu tenho 3 testemunhas no processo. Não posso, como regra, colocar as 3 dentro de uma sala de audiência e ouvir as 3 juntas. Não. Eu não posso que uma ouça o depoimento da outra. Não. O objetivo, gente, é conflitar esses depoimentos. Então, o objetivo é, escuto uma, depois escuto outra, depois escuto outra, para saber se as versões batem. Para saber se as versões são compatíveis ou se estão mentindo. Agora, quando houver depoimentos contraditórios ou que se infirmem, aí
proceder-se-á a acariação entre os depoentes. O que é isso, professor? Aí, se a autoridade verifica que dois depoimentos estão se contradizendo, por exemplo, aí ele chama ambos para a sala e fala, e aí, ó, um falou isso, outro falou isso. E aí, quem está falando a verdade? Aí ele vai fazer a cariação. A cariação é esse procedimento, tá? Vejam. Depois da inquirição das testemunhas, que é o que a gente está conversando aqui, haverá o interrogatório do acusado. Gente, o interrogatório do acusado não é ainda a defesa, não. O interrogatório do acusado acontece dentro da instrução. Ele é convocado e a autoridade vai fazer perguntas a ele na audiência. E ele vai só responder a pergunta da autoridade, as perguntas da autoridade. Aí depois do interrogatório do acusado, aí sim, depois nós vamos para o momento da defesa do acusado. Então veja, lembra, dentro do inquérito tem uma instrução. Na instrução acontece tudo isso, perícias, provas. Aí na instrução tem a inquirição das testemunhas, o interrogatório do acusado. Depois que termina o interrogatório do acusado, a gente termina a instrução e passa para a defesa do inquérito. Aí na defesa, o acusado vai fazer uma defesa escrita dentro do prazo de 10 dias. Então, a comissão manda para ele as informações que foram colhidas ali na instrução, tipifica a infração que ele praticou e ele tem um prazo para se defender. Dentro do inquérito ainda, gente, o parágrafo 2º do artigo 61 diz que, havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. A gente viu que o prazo é 10 dias. Mas se existe 2 indiciados ou mais, então todos ali terão o mesmo prazo de 20 dias. Não será 10, será 20 dias para todos. Para todos. O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Então 10, pode ser prorrogado por mais 10, ou no caso de 2 ou mais indiciados, pode ser 20, prorrogado por mais 20, tá? No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação. Como assim, professor? Gente, vamos lá. O prazo para a defesa é 10 dias. Então, o que é que vai acontecer? O acusado ele vai ser citado. O que é isso? Intimado. Vai lá um servidor, então a administração manda pelos correios, manda lá uma notificação e um aviso, uma citação para a casa do servidor. E aí, gente, o servidor, quando recebe essa notificação na casa dele, ele tem que assinar e devolver para o carteiro, para a pessoa que está entregando ali aquela intimação. Qual o objetivo disso? É comprovar que ele recebeu naquele dia. Então eu recebi hoje a intimação, eu assino, dato, e aí a partir desse dia que eu assino e dato, começa o prazo de 10 dias ou de 20 dias para defender. Mas e aí, se eu tiver de má fé? Por exemplo, chegou lá a notificação e eu, não quero assinar não, hein? Não vou assinar. Nesse caso, no caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia de citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Então, o próprio membro da comissão que foi responsável por ordenar ou fazer a citação, ele diz, olha, o servidor não assinou, o dia foi esse, o servidor não assinou, eu tenho 2 testemunhas que comprovam que a citação foi feita. Tudo bem? Então não adianta, mesmo que o servidor ele queira dar um nó cego e não assinar, não adianta. Ele vai ser a data da defesa que começa a contar daquele dia de todo jeito.
Ok. Artigo 64. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Gente, o que é rével, professor? Revelia, gente, é aquela pessoa que é convocada para se defender e não se defende. O cara tem 10 dias para se defender, não apresenta defesa. O que ele é? Rével. E o que é que acontecerá? Parágrafo 1º diz que a revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Então, depois que é declarada a revelia, gente, o cara perde a oportunidade de se defender. Meu amigo, quando ele perde a oportunidade de se defender, ele está perdendo a oportunidade de contrapor aquilo que é acusado, aquilo que ele foi acusado. E aí a autoridade vai considerar aquela acusação como verdadeira, né? Ele não se defendeu. Mas aí, o parágrafo 2º diz, olha, esse servidor rével, ele não vai ficar sem nenhuma defesa. Porque para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo. Esse servidor, gente, é um servidor comum da autoridade, que tem esses requisitos que eu vou falar. É um servidor comum do órgão. A autoridade diz, fulano é o seguinte, você vai defender aquele sujeito lá. Mas eu nem conheço ele, te vira, estuda o processo e dá um jeito de defender. E o servidor dativo vai fazer uma defesa. É óbvio que não vai ser a mesma coisa de um cara, né? O cara que está sendo acusado, ele teria muito mais possibilidade de se defender sozinho ou através de advogado. Mas se ele não apresentou, se ele foi rével, vai outra pessoa defendê-lo, né? Um servidor dativo, nomeado para defender o servidor rével. Esse defensor dativo que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Então, veja, os requisitos para o defensor dativo são os mesmos requisitos para o presidente da comissão. Ter o mesmo nível de escolaridade igual ou superior, ou o mesmo cargo do mesmo nível superior. Show de bola, beleza? Maravilha, vamos lá. Tem que usar até feijão. Tem que comprar azeite. O azeite aí tá Sobre bem inquérito pouquinho. ainda, Pois é. o artigo 165 diz assim, apreciada a defesa, a comissão elaborará um relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos Não, autos mas não come nada. e mencionará Só no pra jogar as no mar. provas em que se baseou para formar sua convicção. É aquilo que eu falei para você. Teve a inquirição de testemunhas, interrogatório do acusado, defesa, 10 dias de defesa. Depois da defesa, Daqui a pouco eu mandei aí a mensagem gente pra ele tem um vir, relatório mulher, pra da nós comissão. irem, mandei a a mensagem. comissão vai resumir, Ele só até relatório minucioso, trabalhando. resumindo as peças, mencionando Ah, não tem provas. Milton não, velho. Esse relatório é Não, sempre Mateus, pai. conclusivo, como eu te falei. Quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, ela tem que trazer uma conclusão. O reconhecido a Dinheiro da responsabilidade do onde? Pessoal, não servidor. já deu dinheiro, A empurrou o dinheiro. comissão tem que indicar Os qual 400 foi o dispositivo Mateus, não, legal mês ou passado. regulamentar Empurrar mais dinheiro da transgredido. onde? Olha, ele praticou, ficou concluído que ele praticou o ato previsto no artigo 117, inciso 3. Quando ele praticou o ato XYZ. Então, ela detalha qual a violação dele, tá? Bem como circunstâncias agravantes ou atenuantes. O artigo 66 diz que o processo disciplinar com o relatório da comissão vai ser remetido à autoridade que determinou a instauração para julgamento. É aquilo que eu te falei.
A mesma autoridade que instaurou o processo é a autoridade que vai julgar. E essa competência a gente viu em blocos passados, lembra? Demissão e cassação, chefe do poder, no caso da suspensão ou advertência, suspensão maior que 30 dias, autoridade inferior ao chefe do poder, advertência ou suspensão menor que 30 dias, aí tem chefe da repartição e assim vai. Tá? Destituição do cargo em comissão, a mesma autoridade que nomeou é que é responsável por destituir. Então veja, pega aquela tabelinha, veja que essa autoridade é que vai instaurar e consequentemente julgar o É processo. 1.600. No julgamento, pessoal, o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e cumprimento da penalidade caso aplicado. Isso é perfeito, tá, gente? Perfeito isso aqui. Vejam só, o que é que isso significa? Nossa, o que é que isso significa, professor? Significa o seguinte: o camarada, ele praticou infração. E a Rafael não tá ganhando dinheiro. Quando ele praticou infração, gente, É de graça. antes de ser instaurado, suponhamos que a instauração do PAD aconteceu aqui, ó. Tá trabalhando. Até esse momento, ele pode pedir exoneração. Até esse momento, ele pode pedir para se aposentar e se aposentar, beleza. Mas, meu amigo, depois que o PAD foi instaurado, esse cara nem pode pedir exoneração e nem pode dar entrada na aposentadoria voluntária. Se for aposentadoria compulsória, beleza, ele vai ter que sair. Mas se não for, ele não pode pedir exoneração e não pode dar entrada na aposentadoria voluntária, porque ele tem que esperar o PAD terminar. Porque se terminar, ele primeiro sofre a penalidade, aí se for o caso, ele faz o que quiser. Se ele for demitido, já era, nem vai poder pedir exoneração, nem vai poder pedir aposentadoria. Maravilha. Serão assegurados transportes e diárias a quem? A um servidor que, convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Pô, o cara é servidor, servidora, e aí ele foi chamado para prestar um depoimento fora da cidade. Ele vai ter direito a diário, transporte diário. Membro da comissão e secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para realizar a missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Mesma coisa, secretário, membro da comissão, é chamado para outra cidade para trabalhar para alguma coisa do processo, recebe diária e recebe transporte, tá? Gente, muito interessante esse ponto que nós vamos falar aqui, que é sobre a possibilidade de revisão do processo. Vamos trabalhar os principais pontos a respeito. O que é que significa isso, professor? A revisão é o seguinte: o processo administrativo disciplinar teve início, meio e fim. Teve instauração, inquérito e teve instauração, inquérito e o julgamento. Terminou. O servidor foi punido. Demissão, suspensão, enfim, foi punido. Acabou. Teve recurso, tal, nada. A autoridade concluiu e arquivou o processo. Arquivou o processo depois de aplicada a penalidade. Acabou, foi punido, não tinha mais recurso, beleza. Depois de um tempo, que não tem prazo, pode ser a qualquer tempo, depois de 10 anos, por exemplo, aparece um fato novo. Por exemplo, gente, depois de 10 anos, tinha uma testemunha que na época dos fatos, do processo, ela estava com medo de falar. Porque ela estava com medo de ser exonerada, era cargo comissionado. Mas depois de 10 anos, ela já não era mais servidora do órgão, ela decidiu abrir a boca. Falou, eu vou falar porque esse cara foi condenado inocentemente.
E essa testemunha vai lá e decide falar, olha, eu quero falar sobre aquele camarada que foi demitido injustamente. Você concorda comigo que isso é um fato novo que surgiu? Esse é um fato, isso que ela falou agora, é um fato que não existia na época do processo. Então, neste caso, nós podemos proceder com a revisão. Nesse caso, o processo poderá ser revisto. Por quê? Porque surgiu um fato novo ou circunstância relevante. Então, a revisão ocorre, gente, quando, ao fim, depois que o processo terminou, lá na frente, surge um fato novo ou uma circunstância relevante capaz de mudar a decisão e mudar a penalidade do processo. Nesse caso, o processo pode passar por uma revisão. Tá bom? Beleza? O artigo 174 diz que o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, não tem prazo. Pode ser 10, 20, 200 anos. Não tem prazo. Essa revisão vai ser a pedido ou de ofício quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Gente, vejam só. A lei fala para nós, pessoal, a lei fala para nós que o processo de revisão não pode ser instaurado quando há alegação de injustiça. Por exemplo, terminou o processo administrativo disciplinar, eu me senti injustiçado. Eu vou e entro com a revisão. Posso? Não. A revisão, gente, é necessariamente quando surge um fato novo ou circunstância relevante. Fato novo ou circunstância relevante. Simplesmente não surgiu nada de novo, não tem nenhuma prova nova, não tem nenhum fato novo. Aí eu vou e entro com o processo de revisão porque eu acho que o julgamento foi errado. Não pode. Isso se faz através de um recurso dentro do processo. Dentro do processo, no recurso. Mas a revisão não. Tá bom? No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente, é óbvio. Se eu estou requerendo um processo de revisão, eu tenho que provar um fato novo, né, gente? Eu tenho que provar que tem algo diferente agora que faz com que o julgamento seja diferente. Mude alguma coisa. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Como assim, professor? Gente, é o seguinte, como é que ocorre? Revisão, ela vai proceder em apenso. Como é que eu posso explicar isso? Pega 2 livros aí para mim, por favor. 2 livros. Pode pegar 2 livros aí para mim, por favor. Qualquer um. Pronto. Show de bola. Estamos aqui explorando os recursos paradidáticos do estúdio do Serviço Social para Concurso. Gente, é o seguinte. Nós temos 2 livros aqui, tá? Vamos simular um processo. Então, nós temos aqui, ó, esse é um processo administrativo disciplinar, tudo bem? Esse aqui é o processo administrativo disciplinar. E aí, gente, esse processo morreu, já acabou. Mas ele fica, logicamente, arquivado. Mas acabou. Quando há um processo de revisão, é um outro, não é o mesmo, é um outro processo, é um processo revisional, que tem prazo próprio, regras próprias, mas esse outro processo ele vai correr em apenso ao processo originário. Em apenso significa que, esse processo vai correr, ele está aqui, ó, ele está aqui, tem suas regras próprias, tem seus documentos próprios, mas em apenso é como se fosse anexo, compreende? Em apenso a ele, eu tenho outro processo. Porque se eu quiser consultar, o processo de revisão está aqui. Mas quando eu quero consultar algo que aconteceu no processo originário, ele vai estar aqui em apenso. Então,
não preciso ir para muito longe, porque o processo está juntinho ali. Então aqui eu tenho um processo de revisão e em apêndice eu tenho um processo original. Beleza? Então valeu aí. Essa é a regra. Essa é a regra. Gente, o artigo 182, parágrafo único importante, ele diz, olha, da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Como assim, professor? Vamos lá. Gente, o cara tomou uma penalidade de suspensão. Beleza, acabou o processo. Lá na frente surge um fato novo e ele entra com processo de revisão. Veja, pessoal, ele tomou suspensão. A revisão, ela não pode servir para agravar a penalidade dele. Então, ela não pode, por exemplo, teve uma suspensão, aí o processo foi revisto, agora ele vai mudar de suspensão para demissão, de forma nenhuma. A suspensão, ela, nesse caso que eu falei, se foi uma suspensão de maneira originária, o que pode acontecer? Ou a suspensão mudar para advertência, ou a suspensão mudar para nada. Ele ser inocentado da suspensão. Tá bom? Então, a revisão não poderá resultar no agravamento da penalidade. Ou ele vai ser inocentado, ou a penalidade vai ser mais branda. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Gente, como é o procedimento da revisão? O procedimento em linhas gerais é assim. Terminou o PAD, a gente vai ter o quê? Terminou o PAD. Final do PAD. Aí nós vamos ter acabou o PAD. Agora, depois de um tempo, que aí a lei fala, qualquer tempo. Então pode ser depois de um ano, depois de 20 anos, não importa. Depois que o PAD acaba, a administração tomou conhecimento de um novo fato. Quando a administração toma conhecimento de um novo fato, pessoal, ela institui uma comissão revisora para iniciar um processo de revisão. Quando ela institui a comissão revisora, essa comissão tem até 60 dias para concluir os trabalhos. Aqui não há possibilidade de prorrogação, a lei não prevê. A lei não diz 60, prorroga, não. 60 dias. A comissão revisora terá 60 dias para concluir os trabalhos. Após os 60 dias, ela pega um relatório e envia para a autoridade julgadora, e essa autoridade vai ter 20 dias para diligências complementares e para o julgamento do processo de revisão. Tudo bem, beleza? Lembrando que nesse julgamento não pode agravar a penalidade. Ou vai inocentar, ou vai abrandar, atenuar essa penalidade dele. Show de bola, maravilha? Vamos fazer questão e a gente acaba a nossa aula de hoje. Pessoal, questão 14 diz assim, ó. Sabe-se que o processo administrativo para apurar irregularidades do servidor é uma parte essencial da gestão de recursos humanos no setor público. Esse processo é projetado para investigar alegações de má conduta ou irregularidades cometidas por um servidor. Assinale a afirmativa correta. Letra A. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constitui a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Letra A já é o gabarito. Eu vou até aproveitar, pessoal, vou até abrir um slide em branco aqui com você. Deixa eu abrir um slide em branco com você. Por quê? Porque eu vou te falar a diferença de prazos, tá? Eu vou te falar aqui a diferença que existe
entre prazos dos demais diferentes processos. Como assim, professor? Vamos lá, que a gente já mata essa dúvida se você tiver alguma eventual dúvida. Nós temos 3 tipos de processo disciplinar. Nós temos o PAD. Que é o principal, processo administrativo disciplinar. Nós temos a sindicância. E nós temos, vou colocar aqui em cima, o PAD sumário. Processo administrativo disciplinar sumário. Beleza. Vejam só. Vou colocar uma tabelinha aqui para a gente conversar sobre isso. Pessoal, o PAD sumário, ele vai ser... Quando é que se usa o PAD sumário? Olha, se usa PAD sumário para aplicar a penalidade quando eu estou diante da acumulação ilegal de cargos públicos, abandono de cargo ou, em último caso, inassiduidade habitual. Ok. E a sindicância? A sindicância, somente quando a penalidade for advertência. Isso, sindicância punitiva, tá? Quando a penalidade for advertência ou suspensão de até 30 dias. Beleza, posso usar. E PAD, nos demais casos. O PAD comum, nos demais casos a gente usa. Beleza? Nas demais situações. Pessoal, seguinte. E o prazo? Como é o prazo aqui? O PAD é o prazo maior, que tem 60 dias, prorrogável por mais 60. Sindicância, 30 dias, prorrogável por mais 30. PAD sumário, 30 dias, prorrogável por mais 15. Aqui são as principais informações, tá? Que geralmente é cobrado em prova a respeito da diferença entre eles. Cuidado para não confundir. Na questão que a gente está analisando, é um PAD comum, não é um PAD sumário, é um PAD comum. Então, se é um PAD comum, de fato, 60 dias. 60 mais prorrogável por mais 60. Ok. Letra B. É facultado ao funcionário o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar ou requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Na verdade, gente, esse é um direito do indiciado. Ali diz assim, ó, é facultado ao indiciado, e mesmo assim, é facultado não, é assegurado. Na prática, sinceramente, isso não traz muita diferença, tá? É assegurado, é facultado, mas é diferente da redação legal. A lei trata corretinha, Ctrl+C, Ctrl+V da lei, sem nenhum problema. A letra B, ela troca, é assegurado por é facultado, tá? Então, esse é o maior problema aqui dessa letra B. É nessa questão aqui, é mais essa questão do é facultado e assegurado que ela trocou. Letra C. Sempre que o ilícito praticado pelo funcionário ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 15 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será
será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Não, gente. A instauração de processo disciplinar é quando a suspensão for maior que 30 dias. Porque se for menor que 30 dias, pode ser uma sindicância. Letra D. Como medida cautelar e, a fim de que o funcionário não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias e não 90. Por isso está errada a letra D. Tranquilo, beleza? Vamos para a questão 15. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ok, ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe garanta pela defesa. Isso aí está de acordo com a Lei 8.112. Nós vimos isso na aula 1. No âmbito federal, esse processo administrativo de natureza sancionatória encontra disciplina na Lei 8.112. Ok. Assinar a alternativa correta de acordo com a legislação pertinente. Letra A. O servidor poderá ser afastado preventivamente do exercício do cargo, visando evitar que influencie na apuração dos fatos, sem prejuízo da remuneração. Tá certo. Esse afastamento preventivo é de 60 dias, ok. Letra B. O direito de pedir a revisão do processo disciplinar extingue-se em 2 anos. Não, gente. A lei fala que é em qualquer tempo. Então, não tem prazo de 2 anos. Letra C. O ato de promover a apuração de irregularidade no serviço público, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, esse ato é discricionário da autoridade. Opa! Gente, a apuração da irregularidade através da sindicância ou do processo disciplinar, essa apuração é obrigatória. A autoridade é obrigada, a autoridade deve fazer a apuração. Não é discricionário, não. Ela é obrigada a apurar, tá, gente? Se ela tomou conhecimento de uma irregularidade, ela é obrigada a promover sua apuração. Então está errada a letra C. Letra D. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta por um representante da OAB. Não, esqueça isso. Não. Um servidor estável e representante da sociedade civil. De forma alguma. Não tem representante da sociedade civil, não. 3 servidores estáveis. E por último, o prazo para a conclusão do PAD não excederá 60 dias, contados da publicação do ato que constitui a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo. Então, gente, estão aí as incorreções. O gabarito da nossa questão, de fato, é a letra A. Beleza? Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, chegamos ao fim da nossa aula 3 da Lei 8.112 e chegamos ao fim do curso da Lei 8.112, tá? Vejam, pessoal, nas 3 aulas aqui, uma carga horária bem interessante, e nós vimos os principais pontos da Lei 8.112, aqueles que geralmente são mais cobrados em provas de serviço social, tá? Existem outros pontos da lei? Existem, sim. Existe, por exemplo, o direito de petição, que a gente não viu, porque para a prova de concurso de assistente social tem uma menor incidência. Tem um capítulo que é depois do PAD, um título, na verdade, depois do PAD, que é a Seguridade Social do Servidor. Eu recomendo que você leia, inclusive, que é importante até para a sua vida funcional, mas não trabalhamos no curso porque é um título muito grande para não tantas questões de prova assim. Então, o custo-benefício de aula é pequeno, tá certo? Então, basta a leitura mesmo,
em casa, faça a leitura de toda a lei. E aqui em aula a gente trabalhou e explicou para você aqueles pontos que são mais cobrados. Tudo bem? Então, meu amigo, minha amiga, assistente social, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Muito obrigado por mais uma vez estar sempre acreditando no nosso trabalho. Muito obrigado, eu fico muito feliz. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Mamãe é? Aham. Pois não é?